Olá, rapaziada, muito prazer. Eu sou o professor Uziel Pinto e hoje comentaremos uma questão de ciências da natureza e suas tecnologias. Compõe a equipe do projeto Movimento Universidade A. Galerinha, essa é a questão 83 do Enem 2014 e ela abordava o relógio de pêndulo. O relógio de pêndulo, na verdade, essa questão abordava o conteúdo de pêndulo simples da física. Tá? E ele falava sobre o relógio de pêndulo. Nesse dispositivo, a pontualidade baseia-se na regularidade das pequenas oscilações, ou seja, para que o relógio seja pontual, é importante que o tempo de oscilação seja sempre o mesmo. E para manter a precisão desse relógio, diversos problemas foram contornados. Por exemplo, a arte passou por um ajuste que foi sua fabricação usando uma liga metálica que se comporta regularmente em um largo intervalo de temperatura. Ou seja, ela nem aumentava o seu comprimento, nem reduzia o seu comprimento. Nós vamos ver que isso é importante. E ele falava, e isso é o mais importante, gente, o comando da questão. Desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem do tempo é necessário o quê? Ou seja, o que é preciso fazer para que o relógio não atrase? Essa era a pergunta. E aqui nós tínhamos as opções. Gente, isso aqui, como já falei, é o pêndulo simples, né? Um conteúdo da física. E agora imagine um corpo de massa m, né? Suspenso num teto por um fio ou por uma arte, tanto faz. Imagine que esse corpo ele é solto na posição 1, ele passa pela posição 2, vai à posição 3 e depois retorna à posição 1. A esse tempo necessário para que o corpo saia da posição 1, vá para a posição 3 e retorne à posição 1 é chamado de período. Então, período é o tempo necessário para que o corpo pendule até a posição 3 e retorne à posição inicial. E aqui nós já vemos duas coisas. O comprimento da corda e a aceleração da gravidade. Decorem isso, pois os únicos fatores que alteram o período num pêndulo simples é o comprimento da arte ou da corda e a aceleração da gravidade. E como se calcula esse período? A fórmula em que se calcula esse período, gente, é essa aqui. Temos aqui período, representado pela letra T, é igual a 2π raiz quadrada do comprimento da arte ou corda dividido pela aceleração da gravidade. Então, veja, como o π é constante, só esses dois, o comprimento da corda, ou arte, e a aceleração da gravidade, é que podem interferir no valor do período. Mas, gente, para o mesmo local, a aceleração da gravidade será a mesma. Ou seja, não será isso que não é isso que normalmente eles cobram. O que eles cobram é que você entenda a variação do período dependendo do comprimento da corda da arte. Né? E é sobre isso que nós vamos nos fixar, porque foi isso que a questão perguntou. Então imagine, gente, um relógio de pêndulo. Esse aqui é um relógio de pêndulo, né? O pêndulo ele vai para um lado e para o outro, pendulando em movimentos constantes. Né? E nós sabemos que o tempo para que esse pêndulo vá e retorne é calculado por essa fórmula aqui. E que depende de dois fatores. A gravidade, que não vai nos interessar muito porque nós vamos fazer o experimento no mesmo local. Certo? E o comprimento dessa arte aqui. Certo? Agora imagine que deu um problema nesse relógio e essa arte quebrou. E nós, durante a troca, percebemos o seguinte: não tinha uma arte do mesmo tamanho, nós tínhamos uma arte mais curta. O que vai acontecer? Gente, quanto menor for a arte, se eu reduzir o comprimento da arte L, eu vou reduzir o período. Ou seja, o tempo que ele vai e volta será mais curto. E o relógio vai adiantar. Certo? Agora imagine que eu trocasse essa arte por uma bem maior.
Se eu aumentar o comprimento da arte, ó, o L, eu aumento o período. Ou seja, eu vou aumentar o tempo para ele ir para voltar. Isso quer dizer que ele vai ficar mais lento, vai demorar mais. E isso significa que o relógio atrasará. Ou seja, quando eu aumento o comprimento da corda ou da arte, eu tendo a aumentar o período, ou seja, o tempo para ir e retornar fica maior, e se for um relógio vai ficar mais lento. Resumindo, resumo, o suprassumo dessa aula, chamada de link cerebral. É isso que vocês têm que entender e decorar. Primeira hipótese. Se eu aumentar o comprimento da corda, o que vai acontecer com o meu período? Também aumentará. Ou seja, ele vai demorar mais para ir e para voltar. Se for relógio, vai ficar mais lento. Segunda hipótese. Se eu reduzir o comprimento da corda ou da arte, o período também vai reduzir. Ou seja, se for um relógio, ele vai mais rápido e retornará mais rápido. Ou seja, o relógio adiantará. E o que a questão abordou? E se o comprimento da arte se mantiver constante? O que vai acontecer com o período? Ele vai se manter constante. Então, gente, para que o relógio não atrase e nem adiante, eu não posso deixar com que o comprimento da arte aumente ou diminua. A pontualidade do relógio depende do comprimento da arte. Certo? Agora voltemos à questão. E ele dizia, desprezando a presença de forças dissipativas e considerando a aceleração da gravidade constante, veja, a aceleração é constante, para que esse tipo de relógio realize corretamente a contagem, ou seja, não atrase, o que nós precisaremos? Comprimento da arte seja mantido constante, ou seja, muito fácil. Certo? Por último, gente, eu quero falar para vocês sobre a influência da temperatura. Gente, normalmente, quando eu aumento a temperatura de uma arte, por exemplo, essa arte metálica aqui, eu dilato a arte, ou seja, eu aumento seu comprimento. Isso significa, se eu submetesse esse relógio a altas temperaturas, ele iria dilatar, aumentando o comprimento da arte. Com a arte maior, o período será maior e o relógio iria ficar mais lento. Agora imagine que eu submeto esse relógio a temperaturas bastante baixas. Com a temperatura baixa, a arte metálica reduziria de comprimento. Reduzindo o comprimento, eu reduzo o período, o tempo para ir e voltar. Ou seja, o relógio adiantaria. Então, o que os fabricantes desse relógio de pêndulo fizeram? Eles fabricaram uma liga metálica, como diz o comando da questão, né? Só a título de conhecimento, uma liga metálica que pouco sofria, a influência da temperatura era muito pouco em uma larga escala de temperatura, ou seja, mantendo o relógio bastante pontual. Certo, gente? Era isso que a gente queria passar hoje. Siga a gente no Facebook, tá aqui a página, Dr. Ziel Pinto Machado, tá? Porque aí vocês ficarão sabendo das novas novidades, das novas dicas para que você passe no Enem. Valeu, foi um prazer, obrigado.